a pandemia trouxe alguns aprendizados, então você descobriu que você pode fazer uma reunião online, você descobriu algumas coisas, né, alguns aprendizados. Acho que a tecnologia evoluiu muito para que as pessoas pudessem se comunicar à distância, mas eu acho que o reflexo disso, principalmente no público adolescente, o reflexo ainda desse período pandêmico, ele continuou. Porque nós adultos não, né, que a gente cresceu já socializando. Mas aquele jovem que entrou na adolescência, 12, 13, 14 anos, no período da pandemia, ficou o ano todo em casa, ele teve e ainda tem muita dificuldade em se socializar. Eu atuo na clínica há quase 15 anos, Vitória, e eu nunca vi tantas crianças e tantos adolescentes chegando com suspeitas de transtornos, de transtorno do espectro autista, de TDAH, e a gente tem que ter esse olhar atento para saber fazer o diagnóstico correto para pensar, essa dificuldade dessa criança de se socializar é realmente uma característica, por exemplo, de um transtorno do espectro autista, ou pode ser porque essa criança ela ficou isolada muito tempo e justamente nesse período de transição da adolescência. Então, me preocupo, assim, sobretudo na fase atual com os jovens. Pela pandemia, pelo período que eles ficaram isolados, pelo acesso que eles têm à tecnologia, pelos conteúdos que eles estão tendo e de uma forma muito precoce. Eles têm acesso a tudo. Porque quantos pais conseguem monitorar tudo que os filhos veem no celular? Quantos pais conseguem fazer isso? Às vezes até por falta de tempo. E na internet tem tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Tem gente que inclusive acha que só tem coisas ruins. Mas eu abro aqui meu Instagram, no automático, se eu abrir e deixar você rolar ele, você vai ver vídeos sobre língua portuguesa, que eu adoro, canais que falam de literatura, canais que falam de filmes, sobre inglês, vídeo francês, que eu gosto de ver as coisas e tá aprendendo alguma coisa também, planta, vídeos de botânicos. Então, você pode filtrar os bons conteúdos. Não é porque você fica na internet que necessariamente você está se alimentando de coisas ruins. Mas nós que somos adultos, a gente já sabe o que é bom e o que é ruim pra gente. A pessoa adulta, às vezes, ela faz uma coisa que é ruim, bebe exageradamente. Ela sabe o que ela está fazendo. Mas o adolescente, ele não tem esse filtro. O nosso cérebro, Vitória, ele se desenvolve... Você sabe até que idade o nosso cérebro está em desenvolvimento? Até os 25 anos. Então, você que está aí achando que você sabe o que é bom para a sua vida, aos 13, nosso cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. Isso significa que o adolescente, o jovem, ele não tem ainda o seu cérebro plenamente desenvolvido. E uma das últimas capacidades que a gente desenvolve é justamente essa capacidade da gente poder calcular riscos, pensar em consequências das nossas ações. Saber que algo implica em uma outra coisa. O adolescente, o jovem, ele não tem essa capacidade de pensar no depois, de pensar, minha atitude vai resultar nisso. Então, por isso ele acaba sendo muito imprudente, impulsivo, inconsequente. E nós não. Observa a atitude diferente. Você chega num clube, no hotel, no que for, e se chegar uma pessoa... Se a gente chegar e tiver uma piscina, você vai pensar, eu vou entrar ou não nessa piscina? Vai lá, bota o biquíni, bota a mão na água, vê a temperatura. A gente dá uma cheirada, vê a quantidade de cloro que tem na água para ver se nosso cabelo não vai sair verde. Olha para o chão se está bem limpo. Pergunta, procura uma placa vendo a profundidade da piscina. Por quê? Porque a gente vai pensando, né, em todas as consequências assim, antes de pular na piscina. Chega um monte de criança, de adolescente, ela não vai querer nem saber a temperatura da água, eles vão se jogar. Então esse exemplo da piscina é só um exemplo de como eles não pensam nas consequências de suas ações.
E aí você pega essas pessoas que ainda estão com o cérebro em formação, que não tem mais a presença ali da mãe o tempo todo, porque as mulheres elas precisaram adentrar no mercado de trabalho e precisavam sim, isso foi uma coisa positiva, mas a gente tem como consequência, né, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens agora que já não tem aquela presença ali de um membro da família em casa o tempo todo, com acesso à tecnologia, com acesso a um monte de conteúdo que são conteúdos perigosos, o que isso não faz na cabeça da criança. Então, eu recebo crianças hoje falando sobre questões e crianças com dúvidas que às vezes eu só chegava depois dos 18 anos. E hoje está sendo tudo muito cedo quando a criança ainda não tem maturidade para lidar com isso. Ano passado eu fiquei realmente muito preocupada com a forma como os nossos jovens eles estão sendo deixados com as redes sociais e como isso tem causado sofrimento nesses jovens, sofrimentos, pensamentos ruins, ideias ruins, angústias.